O avião com os brasileiros que estão vindo da Ucrânia está chegando aí em Brasília. Tá, ele já parou em Recife, mas agora a gente tem informação que está chegando a Brasília. A gente vai para lá justamente mostrar isso, porque são 68 brasileiros e estrangeiros que estavam lá na Ucrânia e foram resgatados pela Operação Repatriação. A primeira parada foi lá no Recife e agora, olha só, você vê as imagens do avião da FAB se aproximando de Brasília e essas pessoas que estavam, esses brasileiros que estavam lá na Ucrânia, vão ser recebidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Cássio Zeyman está lá, acompanha tudo de perto e traz informações para a gente ao vivo. Cássio, boa tarde. Oi, Daniel, Marcela, boa tarde para vocês, todo mundo que acompanha o live nessa quinta-feira. Olha, Daniel, muita expectativa, muita ansiedade para a chegada, então, dessas pessoas que estavam refugiadas nas áreas de conflito. A questão ali de 2, 3 minutinhos, passou agora esse avião da Força Aérea Brasileira ao lado de 2 caças que foram fazer, então, essa missão de repatriação dessas 68 pessoas que estão ali precisando de refúgio aqui no Brasil. Ao todo, então, são 52 adultos e 16 crianças que estão sendo repatriadas, além também de 10 animais de estimação. Os pets também vieram junto com seus donos, são 8 cachorros e 2 gatinhos. Esses 2 aviões, então, eles acabaram saindo de Varsóvia, a capital da Polônia, na quarta-feira, fizeram então um pouso na noite de ontem em Lisboa, Portugal, também pararam durante a madrugada ali em Cabo Verde, na África, e seguiram direto ao Nordeste brasileiro, pararam no aeroporto de Guararapes, no Recife, em Pernambuco, ali por volta das 7, 7h30 da manhã, toda a tripulação, os passageiros desceram, tomaram um cafezão mais reforçado devido a essa longa viagem, essa viagem bastante exaustiva que acabou aí retirando eles dessas zonas, desses locais de conflito. Depois seguiram em direção aqui à base aérea de Brasília, da onde esses aviões deixaram na última segunda-feira. Então, uma expectativa muito grande. Eles passaram por aqui. Agora a gente foi possível ver todo esse avião, que é um KC-390 Millennium, que é um avião bastante grande, que tem capacidade para carregar e para transportar cerca de 80 pessoas. Mas, de fato, estão chegando 68 pessoas dessas zonas de conflito. São ao todo, então, 43 brasileiros, 19 ucranianos, 5 argentinos e também um colombiano. Tem um detalhe também que vale ressaltar, Daniel, Marcela, que quando eles chegarem, desembarcarem aqui, é claro, depois de toda a expectativa que tiver, eles vão ser também testados contra a Covid-19 e caso, então, eles recebam um resultado negativo, eles vão estar liberados. Então, para procurar o destino final, muitos desses passageiros vivem em outros estados, têm familiares que vivem em diferentes cantos do Brasil e também, caso dê positivo, eles vão fazer uma quarentena imediata em um hotel aqui de Brasília para depois serem liberados e procurarem as suas famílias. É claro que está fazendo um calor muito grande, você sabe muito bem que Brasília nessa época faz muito calor, cerca de 35 graus, mas é claro que o calor que a gente vê é aquele calor do abraço desses familiares. Os caças passaram por aqui, eles vão fazer uma manobra para estacionar justamente bem aqui. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o Lito, mostrar. Há muita imprensa, a imprensa internacional, a imprensa nacional, a fotógrafos, cinegrafistas, a imprensa da mídia impressa, de jornais, de revistas, rádios, tem tudo, tem muita gente, são mais de 300 jornalistas e aqui do lado vai acontecer também já foi montado até um palanque aqui, uma espécie de palanque para fazer uma recepção que vai contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro e também diversos ministros de governo. Dentro desse avião, de um dos aviões da Força Aérea, está o ministro das Relações Exteriores, o Carlos França, e ele também está divulgando vídeos, dizendo que está tudo bem também com os passageiros, contando um pouco mais, né, da rotina desse voo que acabou saindo ontem ainda de Varsóvia, a capital da Polônia, chegando aqui na base aérea de Brasília. É uma expectativa grande porque eles já fizeram essa manobra e a qualquer momento eles devem pousar justamente aqui onde a gente está, claro, colocar a imprensa aqui numa espécie de cercadinho, numa área isolada, para não chegar perto dessas pessoas, porque elas, inclusive, vão ser testadas, mas é claro que há familiares aqui, há muita gente querendo ver de fato, com os próprios olhos, esse resgate, essa missão de repatriação, porque no meio de tantas notícias ruins, notícias tantas pesadas, né, um clima pesado desses conflitos envolvendo a Rússia e a Ucrânia, é claro que a gente ter uma notícia boa, nem que traga ali um fiozinho de esperança, já é muito bom pra gente, né? Com certeza, né? O alívio vai ser grande dessas famílias, dessas pessoas que chegam. Você está falando tão rápido aqui, você está querendo acompanhar o avião, né? Eu estava aqui comentando com o Daniel Adjuto. Olha ali, a gente tem imagens ainda. Mas é porque, claro, né, Cássio, está aí na expectativa, tem um monte de gente acompanhando a chegada desses brasileiros, também pessoas de outros países, até ucranianos chegando junto. Também tem crianças e animais, não é isso?
Isso, ao todo, então, toda essa tripulação, né, todos esses passageiros, são cerca de 8 pessoas da tripulação, de pessoas que fazem parte da aeronáutica que foram fazer essa missão, e também quando eles levaram, né, cerca de 12 toneladas de donativos, de ajuda humanitária, como alimentos, medicamentos, de purificadores de ar, na volta eles também acabaram, então, trazendo essas pessoas de volta aqui para o país. São 68 pessoas, 52 adultos, 16 crianças nesse pacote também, podemos dizer assim, até de forma mais lúdica, assim, de pessoas a 16 crianças e 10 animais, 8 cachorrinhos e também 2 gatos. É claro que a gente sabe, todo mundo que tem um animalzinho de estimação não vai deixar, né, numa zona de conflito, no meio de uma guerra. Inclusive, a gente já viu imagens, né, do próprio Matias Brotero, que está lá na Ucrânia. Há muitos animais espalhados pela cidade, mas é claro que o governo brasileiro aí conseguiu trazer junto, que era uma polêmica que acabou gerando uma discussão muito grande de como fariam para repatriar, para trazer de volta esses animais lá da Polônia. Mas eles acabaram, de fato, vindo junto, por isso que foram 2 aeronaves. Foi um Legacy, que é um pouquinho menor, e também esse K-390 Millennium, que é a maior aeronave aqui da Força Aérea Brasileira. Então, e muitos vieram, então, todos esses passageiros, os ucranianos, brasileiros, argentinos e colombianos. E no outro, o Legacy, que é um pouco menor, tem muita criança pequenininha. Tem criança ali de 4, 5 anos, também tem uma mulher que também tem um bebezinho de colo. Então, na aeronave um pouquinho menor, vieram pessoas que demandam um certo cuidado especial, precisa, né, de um espaço um pouco mais confortável, porque realmente todas essas pessoas, eles deixaram lá na quarta-feira a Polônia e com certeza devem estar com o coração na mão de poder ver seus familiares, poder abraçar, poder beijar, dizer o quanto ama eles e estar aliviado de estar pisando aqui em território nacional. Valeu, Cássio. Já já a gente mostra, portanto, o pouso da aeronave da FAB aí com os resgatados. Vamos com Basília e com Uribe, porque queria repercutir com vocês. Viu como o Cássio falou rápido, né, Uribe? Eu até tomei um chá aqui para me acalmar também. Ô, Uribe, o presidente Jair Bolsonaro já está lá na base aérea, inclusive, para receber os refugiados, as pessoas que deixam a Ucrânia. A gente tem imagens ao vivo do presidente que já está lá também, a gente mostrou agora há pouco, e da primeira-dama Michele Bolsonaro. É uma mudança de postura, até porque lá atrás o Brasil não foi um dos países que orientou os brasileiros a deixarem o país em vias de começar a guerra. Lembra um pouco, viu, Daniel, e algumas fontes do Palácio do Planalto me lembraram, daquele voo de Wuhan para resgatar aqueles brasileiros que estavam na China no começo da pandemia do coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro inicialmente se posicionou contra, e aí quando o Brasil decidiu mandar aquele avião, o presidente Jair Bolsonaro fez festa, fez um evento na chegada destes brasileiros. Então é mais ou menos a mesma postura. O presidente Jair Bolsonaro agora querendo mostrar solidariedade depois das críticas que recebeu. E é uma mudança de postura também em relação à saída do avião. Inicialmente havia uma previsão do presidente Jair Bolsonaro estar presente num evento que foi promovido na base aérea de Brasília para que esse KC-390 fosse a Varsóvia para buscar os brasileiros. E aí o que me explicaram? Por que o presidente Jair Bolsonaro não estava presente? Porque aquele avião levaria 11,6 toneladas de mantimentos aos ucranianos. E que você, numa postura como o presidente Jair Bolsonaro tem feito, de se manter neutro, você poderia dar uma indicação de que era favorável à Ucrânia. Então o presidente se ausentou. E que a avaliação agora é que com a chegada dos brasileiros e ucranianos com família no Brasil, que agora seria possível o presidente Jair Bolsonaro estar presente, porque não seria um aceno contra a Rússia. Então, por isso que houve essa mudança da ausência do presidente antes e a presença agora. Mas você tem toda a razão, Daniel. É o mesmo aceno feito do presidente em relação ao Irã. Inicialmente, o presidente não se posicionou a favor da ida daquele avião para buscar os brasileiros na cidade chinesa, ao mesmo tempo que o Brasil demorou para enviar o KC-390 para buscar os brasileiros que estavam em Varsóvia e que saíram, enfim, da Ucrânia em direção à Polônia e em direção à Romênia, e agora ele se posiciona de maneira diferente, sempre após as críticas, ou seja, o Brasil sempre agindo a reboque das críticas que recebe. Basília, lembrando que você trouxe, né, a informação da data que sairia esse avião, tem a expectativa de mais aviões serem enviados para lá? Porque tem 500 brasileiros, né? Tinham, pelo menos.
Pois é, isso é um ponto a se chamar a atenção, né? Quem quer voltar para o Brasil? Até aqui a gente vê que a aeronave transportou 68 pessoas, né? Entre elas brasileiros, ucranianos, colombianos, argentinos. De brasileiro mesmo, desses 68, as informações do Itamaraty apontam para 42 pessoas. Então, estas pessoas estão voltando para o Brasil, têm famílias aqui. E as outras que continuaram na Ucrânia ou que foram para países próximos até o momento não manifestaram interesse de retornar ao Brasil. Mais cedo eu falei com o comandante da Força Aérea Brasileira, o Brigadeiro Baptista Júnior. Ele afirmou a nós aqui da CNN Brasil que a segunda aeronave, que é do mesmo tipo, um KC-390, grande, né, usado aí em voos logísticos, táticos, está à disposição, mas ainda não foi acionado este voo, né? Esta aeronave ainda não foi acionada pelo governo brasileiro. Está na base aérea de Anápolis, aqui próximo em Goiás, estado ao lado do Distrito Federal. Está lá, mas ainda não houve uma avaliação de cenário nesta missão que é coordenada pelo Itamaraty da necessidade de envio desta segunda aeronave. Nós antecipamos aqui na CNN Brasil, quando a primeira aeronave já tinha o plano de voo definido, o dia e o horário que ela iria decolar, quanto a segunda, o momento ainda é de cautela e de contabilizar quais as pessoas que de fato querem retornar aqui ao solo brasileiro. Sobre os não brasileiros que vieram nesta operação de repatriação, estas pessoas, de acordo com o Ministério da Justiça, Marcela, inicialmente chegam na condição de visitantes. Muitos ucranianos têm familiares aqui. O Paraná abriga a maior comunidade ucraniana no Brasil, cerca de 400 mil pessoas, entre nativos da Ucrânia e também descendentes, moram lá. Vários protestos, inclusive, foram feitos ali no estado do sul do Brasil, lembrando os conflitos e rogando aí por solidariedade da comunidade internacional, defendendo a soberania da Ucrânia. Essas pessoas chegam, né, numa condição aí bastante sensível de visitantes e poderão solicitar ao Ministério da Justiça, que tem ali o Comitê de Refugiados, um pedido de visto humanitário, uma tentativa de reunião familiar com seus parentes que aqui estão, ou se quiserem, a vinda de outros parentes que estão na região conflagrada. E a gente também antecipou aqui na CNN Brasil, estas pessoas, se quiserem passar a condição de refugiados, têm a opção de solicitar um visto humanitário de 6 meses ou uma residência mesmo aqui, um visto para morar no Brasil, seja temporariamente por 2 anos ou a possibilidade de residência definitiva aqui em solo brasileiro. O Uribe destacou muito bem, eu acho que este é o ponto principal da análise hoje, a mudança de postura, né, que continua ocorrendo por parte do governo brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro não esteve na cerimônia, na solenidade de partida da aeronave do Brasil aqui na segunda-feira, mas hoje decidiu ir acompanhado de sua comitiva, das pessoas mais relevantes aí do governo, sua esposa, ministros, mostrando e fazendo festa quanto à chegada dos brasileiros aqui no país. A ideia foi não demonstrar um tipo de condenação aos atos russos. Então, esta cerimônia hoje tem muito mais uma ideia de receptividade dos brasileiros do que uma posição do Brasil contra os conflitos russos no território ucraniano. E a imagem a qualquer momento, portanto, está bem pertinho já o avião da FAB para pousar na capital federal. O Cássio Zema está lá acompanhando. Vamos mostrar nas imagens há pouco, você viu, inclusive, a ativista dos direitos dos animais, a Luísa Mel, também está lá, provavelmente para ajudar a entender como vai funcionar essa questão também dos animais que vêm com as famílias. Mas, portanto, está aí o avião se aproximando já da capital federal. Lembrando que ele fez uma parada no Recife e agora chega a Brasília, onde haverá essa solenidade para receber não só brasileiros que deixam a Ucrânia, mas também tem ucranianos, como nos contou o Cássio Zema. Uribe, dá para esperar uma postura diferente também na condenação do Brasil aos ataques russos lá na Ucrânia, ou o discurso vai manter do equilíbrio? Daniel, o discurso está sendo cada
ente do governo federal adota uma posição diferente. O presidente Jair Bolsonaro vai seguir nessa toada, dizendo que não se pode condenar por enquanto a Rússia, porque nós temos interesses comerciais, interesses de cibersegurança que foram fechados na viagem do presidente à Rússia. Mas o governo brasileiro deve manter uma postura de condenação, sim, como votou no Conselho de Segurança da ONU, como votou na Assembleia Geral da ONU. Então, o governo brasileiro, o Palácio de Itamaraty, tem uma posição e o presidente outra. Isso é muito comum no governo do presidente Jair Bolsonaro. Quando a gente falou de vacinação, foi a mesma estratégia. O presidente Jair Bolsonaro contra a vacinação de crianças, o ministro Marcelo Queiroga a favor. Então é diferenciar as funções também com motivações políticas em ano eleitoral. Porque o presidente Jair Bolsonaro, neste momento, e isso é uma crítica que tem havido entre os próprios bolsonaristas, eles estão um pouco perdidos em saber que lado estão da história. Porque há alguns bolsonaristas que defendem a Ucrânia, há outros bolsonaristas que defendem a Rússia, que acham que o presidente Jair Bolsonaro está correto em não se envolver no conflito. Então, nestes ruídos que têm ocorrido nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro, para não perder apoio dos dois lados, ou em algum dos dois lados, tem tentado se manter em cima do muro, ou seja, de maneira neutra. Então, o Palácio do Itamaraty deve seguir no posicionamento contrário a essa invasão. Mas o presidente Jair Bolsonaro, por enquanto, deve cantar para os dois lados, ou seja, não se posicionar em relação ao conflito. Aí, muito pertinho já, o pouso do avião que traz ucranianos, latinos, até os cachorros e gatos. A qualquer momento deve pousar na capital federal. Basília Rodrigues, essa imagem vai ser muito explorada pelo governo. Com certeza. Olha, ainda mais porque essa imagem mostra que o governo brasileiro, ou pelo menos passa essa ilustração, de que o governo brasileiro não abandonou os brasileiros que lá estavam na região de conflito. Bom, a imagem diz muito, mas para quem acompanhou o passo a passo dessa história, sabe que esta operação repatriação só foi deflagrada depois de mais de uma semana dos conflitos abertos entre Rússia e Ucrânia. E mais, as pessoas estão sendo retiradas não diretamente da Ucrânia, né? Elas conseguiram sair de lá, seja por recursos próprios, porque pegaram seus carros, porque foram para as estações de trem, tiveram auxílio, algumas delas, da Embaixada do Brasil na Ucrânia para conseguir fugir deste território, mas o Brasil realmente pousou a aeronave na Polônia, devido ao fato do governo ucraniano ter fechado o espaço aéreo, até como uma forma de se proteger contra os mísseis e os ataques aéreos do governo russo. O Brasil, então, ali em Varsóvia, na capital polonesa, decidiu retirar os brasileiros que lá estavam. A gente chama a atenção que nem todo mundo quis vir nesta aeronave, alguns brasileiros lá ficaram. Há uma avaliação até de outras pessoas, sejam ucranianos, apátridas, que possam ficar próximos, né, da Ucrânia à espera de um cessar-fogo, uma possibilidade de voltarem para suas casas, né, a vida que construíram lá. Agora, os brasileiros que aqui estão e também essas pessoas de outras nacionalidades vão contar com o auxílio, Daniel e Marcela, das companhias aéreas brasileiras em voos comerciais. Está todo mundo vindo agora aqui para Brasília, mas a maior parte mesmo deve se destinar a outras unidades da federação. O Brasil, o governo, fez reuniões com as empresas aéreas, numa interlocução com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR, para saber de que forma essas companhias poderiam abrir vagas, né, ali, terem assentos em seus voos para levarem as pessoas até os seus destinos finais, né, realmente para rever suas famílias. Daí, então, a gente está vendo a imagem ao vivo da aeronave, o modelo multimissão KC-390 Millennium, chegando na base aérea de Brasília, onde os brasileiros, né, que estavam lá, não só brasileiros, ucranianos e pessoas de outros países, estão chegando ao Brasil, fugindo da guerra. Toda a equipe do governo federal ali aguardando esses brasileiros, as pessoas que foram resgatadas, estavam na Polônia, justamente por esse motivo que a Basília citava aí, de que o espaço aéreo na Ucrânia está fechado pelos ucranianos. A gente vê aí a aeronave da Operação Repatriação, que chama, envolve os ministérios aí da Defesa, Relações Exteriores e também da Saúde. Cássio Zeyman, detalha pra gente quem tá nesse avião. 90 Millennium. Bravo Legacy. Cássio está ouvindo a gente?
O Cássio está acompanhando de lá no local da base aérea, nesse momento em que o KC-390 pousa. E dentro dessa aeronave são 42 brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos, 1 colombiano, são 8 cachorros, 2 gatos. E aí, entre essas pessoas, gente, há 14 crianças também que vêm acompanhadas das famílias. A expectativa agora é que assim que elas desembarcarem da aeronave da Força Aérea Brasileira, haja uma recepção por parte do governo federal e depois essas pessoas seguem para outras cidades ou algumas permaneçam em Brasília. Mas, portanto, concluída a missão repatriação destes não só brasileiros, mas também argentinos, ucranianos, um colombiano, que estavam na Ucrânia, conseguiram ir para a Polônia e agora chegam a Brasília, capital federal, finalmente em terra segura. Cássio Zeima, temos? Ainda não, daqui a pouquinho o Cássio Zeima vem com as informações lá do local, lá da base aérea em Brasília, para detalhar para a gente o que vai ter na sequência, como serão recebidos esses refugiados que estavam lá na Ucrânia e conseguiram ir para a Polônia e agora, portanto, chegam à capital federal. Pois é, a gente vê aí as imagens, então, do avião da da Operação Repatriação, KC-390. Olha só ali, claro, evidentemente com a bandeira do Brasil. Agora há pouco também tinha uma pessoa com muitas bandeiras que talvez sejam entregues a essas pessoas que vão chegar, que vão sair da aeronave logo mais. Saiu de Varsóvia, na Polônia, ontem, chegou aqui, 12:30, então, chegou aqui esse avião, essa aeronave na base aérea de Brasília, com todas essas pessoas, né, que não só brasileiros, como o Dani disse aqui, tem argentino, tem ucraniano, 42 brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos, 1 colombiano, 14 crianças, cachorros e gatos na aeronave, 14 crianças entre os cidadãos. Basília, a gente vê as imagens então dessa aeronave, um KC-390 da Força Aérea Brasileira chegando com esses brasileiros. E a expectativa para que eles contem também suas histórias, né? O que passaram por lá, são recebidos ali por uma salva de palmas pela equipe do governo federal. Também tem a gente vê ali a ativista Luísa Mel também participando aí dessa chegada dos brasileiros, porque tem cachorros, gatos, animais de estimação que vão chegar junto e que também ficaram para trás nessa história toda, né? E aí a gente vê essas imagens dessas pessoas, então, como eu falava, que vão chegar contando suas histórias. É verdade, exatamente. Olha, e agora mais cedo, a gente falando com o comandante da aeronáutica, o brigadeiro Baptista Júnior, ele fez uma avaliação dessa aeronave que vocês tanto ressaltaram aí, o KC-390. Para ele, mais uma vez, a aeronave se mostrou eficiente, confiável, versátil, fez uma defesa da tripulação, da posição da Força Aérea Brasileira, disse que a tripulação mostrou estar bastante adequada, treinada. É um momento também aí de você prestigiar um braço das Forças Armadas no país, né? Toda a atuação e dedicação que está sendo empregada por parte da aeronáutica, que assim que o governo brasileiro decidiu que de fato iria fazer a missão de resgate destes brasileiros, já estava com 2 aeronaves à disposição e não demorou muito já para desenhar aí esse plano de voo e colocar mesmo uma aeronave em direção a Varsóvia. Ele disse que aconteceu exatamente como planejado, que essa missão, que está sendo chamada de Operação Repatriação, foi dentro do planejado. Ele que nos esclareceu que o segundo KC-390, uma aeronave do mesmo tipo, com capacidade para 80 pessoas, ainda não foi acionada, mas permanece com prontidão para qualquer necessidade. Olha, a capacidade é de 80 pessoas, somente 68 repatriados estão vindo nesta aeronave, entre eles 42 brasileiros e, claro, entre pessoas adultas e crianças. Ao vivo lá da base aérea, onde pousou agora há pouco a aeronave, o KC-390, traz as últimas informações. Detalha, Cássio, quem está aí para receber esses repatriados? Oi, Daniel, agora sim estamos com a comunicação, vocês estão me ouvindo por aí? A gente está com certo. imagens ao vivo aqui
do K-390 Millennium. Realmente é uma aeronave muito grande e aqui do lado dessa aeronave está sendo feita então uma recepção para todas essas pessoas que foram repatriadas. Está ali o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Cidadania João Roma, também tem o ministro da Secretaria Luiz Eduardo Ramos, também está o ministro Marcos Pontes, Ciro Nogueira, há diversos ministros para fazer a recepção aqui, inclusive o ministro das Relações Exteriores, o Carlos França, ele está dentro dessa aeronave, fez todo esse trajeto saindo lá de Varsóvia, da capital da Polônia, passando então por Lisboa, Portugal, depois Cabo Verde na África e chegando também a solo brasileiro primeiro no aeroporto de Guararapes, no Recife, em Pernambuco e agora na base aérea aqui de Brasília, na capital federal. A expectativa, Daniel, era que esses dois aviões da Força Aérea Brasileira aterrissassem aqui por volta meio de 10, meio de 15, chegou praticamente no horário, cerca de uns 5, 10 minutinhos de atraso, porque teve que fazer uma manobra aérea antes de aterrissar. Mas é uma expectativa muito grande, porque nesse avião grande aqui da Força Aérea que a gente está vendo aí pelas imagens, aí sim está o maior número de pessoas, de repatriados ao todo. Então, são 68 pessoas, 52 adultos e 16 crianças que estão sendo repatriados e também 10 animais, entre cachorros e gatos. Agora, nesse momento, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, está caminhando em direção a uma dessas aeronaves. Ela vai até direção ao Legacy, que é aquele avião que a gente falou na primeira entrada, que tem também mães, tem pessoas que demandam um certo cuidado, precisam de um espaço maior, de um conforto maior, e vai começar aí também a desembarcar essas pessoas direto aí dessas áreas de conflito envolvendo o avanço das tropas aí na Ucrânia para a Rússia. A gente acompanha agora, a gente vai fazer esse movimento de imagem. Até lá está o presidente Jair Bolsonaro próximo à porta, onde está desembarcando. O presidente está cumprimentando então uma pessoa aí, cumprimentando, dando as mãos, né, dando as boas-vindas, fazendo essa recepção de todas as pessoas que estão sendo repatriadas dessas áreas aí de conflito. Olha só, lá naquela porta do avião a gente já consegue acompanhar uma criancinha descendo as escadas com uma camisetinha laranja e também um pai carregando uma criança no colo. Então são muitas crianças, cerca de 16 crianças que deixaram essas áreas de risco. Então há uma preocupação muito grande aí por parte aí também das famílias que estão aqui muito ansiosas para poder dar aquele abraço nas pessoas, também do próprio governo, da própria nação brasileira querendo, vem também te acompanha alguns idosos desembarcando nesse avião. Então é muito importante eles conseguirem deixar essas regiões de conflito estar de fato em segurança e ao lado das pessoas que elas amam, que é aqui o Brasil. Então, desse total de pessoas, então, 68 pessoas, 42 são brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano. Então, eles vão descendo aos poucos, a gente acompanha já, pela minha contagem aqui, Daniel, Marcela, foram pelo menos aí 4 criancinhas, sendo uma de colo, descendo também alguns idosos, adultos, pessoas de diferentes nacionalidades, que ao desembarcarem aqui, eles vão passar por um teste de PCR, aquele teste que a gente coloca um cotonetezinho para detectar se está positivo ou não para a Covid-19, e após então esse teste, eles vão saber se eles vão para o destino final dos seus estados, porque há pessoas, há brasileiros, também há ucranianos e argentinos com familiares de diferentes partes do Brasil, ou também eles vão ser destinados, caso dê negativo, para os seus países de origem, principalmente aí o colombiano e esses 5 argentinos. Agora eles estão enfileirando aqui do lado direito, a gente vai abrir um pouquinho a imagem, carregando ali a bandeira do Brasil, porque eles vão ficarem perfilados, tirar uma fotinho. São muitas crianças agora também deixando essa aeronave, que ela é bastante grande aqui de perto. Dá para tentar entender um pouco mais a dimensão dessa aeronave da Força Aérea Brasileira. Realmente ela é a maior que possui aqui na base aérea, por isso ela foi encarregada para essa missão, né? Além de levar aí quase 12 toneladas de donativos, mas também para trazer essas pessoas com segurança. Bom, estava falando da questão dos testes, eles vão passar por esse teste, há diversos integrantes aqui do Ministério da Saúde também, em que eles vão também fazer esses testes e caso aconteça então um teste positivo, essas pessoas vão ficar num hotel aqui mesmo em Brasília e depois aí do período de quarentena vão ser testados e caso dê negativo, aí sim eles vão estar liberados para o seu local de destino final, até o seu país. Nessa imagem também a gente está acompanhando aí, ó, mais uma criança de colo, com aquele pai carregando uma sacola, uma outra, um bebezinho bem pequenininho ali ao lado de uma criancinha de roxo. Então são imagens que chocam bastante, ainda mais aqui de perto, aquelas pessoas, a gente fica imaginando elas fugindo da Ucrânia, passando pela fronteira, chegando até numa área segura ali na Polônia. Imagino que tudo que essas crianças já não passaram
passaram, o que os pais não contaram para elas. Então, fica esses questionamentos que a gente espera também poder conversar com todas essas pessoas que estavam refugiadas lá na Polônia após aí esse avanço das tropas russas na Ucrânia. Então, há muitas crianças, eu repito mais uma vez, 16 crianças, muitas ali são de colos, pelo menos são 3 crianças de colo, e ali um cachorrinho, ó, se eu não me engano é um pug, né? Um cachorrinho ali também na coleirinha, acompanhando também o seu dono. A gente lembra que foram 8 cachorros resgatados e 2 gatinhos. A gente também acompanhou alguns gatinhos dentro daquelas gaiolinhas, né, que são destinadas para voos. Então vieram também os seus pets junto com os donos. Mais gente está desembarcando, realmente são muitas pessoas. Ao todo, a gente repete, 68 pessoas, 52 adultos e 16 crianças de nacionalidades diferentes. Há 42 brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano. Então, essa recepção feita pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, ao lado da primeira-dama e também do ministro da Defesa, eles estão ali cumprimentando todas as pessoas, vão fazer uma rápida palavra aqui mesmo na pista da base aérea, e depois foi montada uma espécie de palanque para colocar essas pessoas, porque são tratadas aí também com verdadeiros guerreiros aí que acabaram voltando de uma área de muito conflito, uma área de muita tensão, de muito medo, e a gente fica imaginando, né, poder pisar novamente aqui no país, por mais que eles já tenham desembarcado ali para um café da manhã, por volta das 7 horas da manhã, lá no aeroporto de Guararapes, mas depois teve esse voo de quase 2 horas e meia em direção aqui à capital federal, aqui na base aérea de Brasília. Então eles estão neste momento ali, todo mundo reunido, muitas crianças ali com certeza pegaram uma viagem muito longa, uma viagem muito exaustiva, muitas estão nos colos aí dos pais, algumas carregando, né, a gente vê as mochilas mesmo infantis. Então eles tiveram que deixar aí o país onde residiam, deixar os locais realmente com a roupa do corpo, com pequenas mochilas, com malas, porque realmente o desespero deve ser muito grande para essas pessoas que acabaram aí deixando os seus lares, e agora por causa, né, tem familiares aqui, porque também aí com essa ajuda aí desse avião da FAB conseguiram também aí retornar para o Brasil com segurança, lembrando que esse avião da FAB, o KC-390 Millennium, deixou na segunda-feira com diversos uma carga, né, de kit, de carga humanitária, né, de ajuda humanitária, cerca de quase 12 toneladas com medicamentos, também de alimentos, também tinha purificadores de água para ajudar as pessoas que estão aí sofrendo bastante na região de fronteira ali entre a Ucrânia e a Polônia. Então, uma movimentação agora bastante grande, eles vão tirar fotos agora com algumas autoridades brasileiras. Não sei se estão escutando também, a gente está numa área um pouquinho isolada, então há bastante gritos aqui também da imprensa, também de familiares que querem ver também essas pessoas chegando. Muitas devem estar aí praticamente aliviadas de estar pisando com segurança no Brasil novamente e poder reconstruir as suas histórias, ganharem uma nova chance depois de deixarem tudo que tinha para trás. Daniel, Marcelo, permaneça aqui, qualquer outra coisa, só perguntar, a gente está acompanhando aqui bastante perto, questão aqui de uns 10 metros, só perguntar que a gente está acompanhando bastante aqui, a gente até contei aqui, podemos dizer assim, mais pelo olho, realmente são cerca aí de 60 pessoas e 16 crianças que deixaram essas áreas de conflito agora para escrever uma nova história aqui em solo brasileiro. Tem a última atualização do Itamaraty, também do Ministério da Justiça, que a Basília Rodrigues compartilhou aqui com a gente. São sim 68 passageiros que chegam, portanto, à capital federal, a Brasília. Só que são 43 brasileiros. Mudou ali uma informação, antes tínhamos o número de 42 brasileiros, mas é um brasileiro a mais e 19 ucranianos e não 20 nessa atualização do Palácio do Itamaraty, também do Ministério da Justiça. Então são 43 brasileiros, 19 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano. 8 cachorrinhos e 2 gatos, e a gente já viu ali, era um bulldog francês. O Cássio falou que era um pug, eu fiquei na dúvida, mas o especialista Daniel Adjunto disse que é um bulldog francês, e eu acho que de fato era também. Inclusive nas redes sociais da Força Aérea Brasileira, eles postaram mais cedo um vídeo deles chegando primeiro à base aérea do Recife, né, Pernambuco. E os passageiros, então, mostrando um vídeo ali na parte de dentro, daqui a pouquinho a gente mostra.
comemorando então o primeiro pouso, batendo palma, uma imagem bastante legal, daqui a pouquinho a gente mostra, porque por enquanto a gente acompanha essas imagens ao vivo, do pessoal chegando, famílias, muitas crianças tão pequenininhas que às vezes não tem nem noção do que está acontecendo, talvez seja até curioso estar num tamanho, né, num avião desse tamanho, um avião da FAB muito grande mesmo, para levar no primeiro momento mantimentos até lá, 11 toneladas, como o Cássio ressaltou aí, quase 12 toneladas de medicamento, comida e tudo que mais possa ajudar ali, né, nessa missão humanitária que também o Brasil participou, assim como outros países, e agora retornando ao Brasil com uma atualização aí que o Dani falou, a Basília trouxe pra gente, 68 pessoas, esse já era o número, 43 brasileiros, não 42, ucranianos 19 e não 20. Eram cerca de, Dani, 500 brasileiros lá na Ucrânia e a Basília bem trouxe a informação de que nem todos querem voltar, né? Tem alguns que estão lá no país ainda, outros que fugiram para países como a Polônia, que é um país que recebe, é o país que mais recebe refugiados vindo da Ucrânia. Então tem brasileiros que ficaram por lá, mas tem brasileiros que ainda querem voltar para o Brasil. A gente vê, então, primeiro, essa primeira leva, digamos assim, de brasileiros, ucranianos e quem quiser, né, quem estava ali querendo e pedindo para voltar aqui para o Brasil. Esse pedido que foi feito ao governo federal e aí agora sim se concretizando pela primeira vez, chegando aqui ao Brasil. Chegou 12h30 mais ou menos, 12h20, atrasou um pouquinho por causa de uma manobra que o Cássio citou que o avião teve que fazer. E aí agora chegou recebido aí por diversas autoridades, entre eles, claro, o presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro. A gente vê mais um cachorrinho ali, o Dani vai saber dizer exatamente qual que é a raça. Parece um poodle? Não, pareceu um Spitz. Olha! Mas pareceu ali, ó. A gente sabe que são 8 cachorrinhos, 2 gatos. Só vimos até o momento 2, mas realmente, porque depois é uma viagem cansativa também, né? Muitas de você fazer, vir da Polônia, tem que enfrentar um batalhão de fotógrafos agora, de cumprimentos, mas claro que nesse momento a segurança em primeiro lugar, já em solo brasileiro. A comunidade brasileira lá na Ucrânia, segundo o Itamaraty, a expectativa era que se fossem 500 brasileiros e, de fato, esse trabalho começou depois de muita pressão também dos jogadores brasileiros para que o governo brasileiro pudesse ajudá-los a deixar o país, mas eles foram talvez os primeiros a chegarem aqui ao Brasil depois de enfrentarem rotas de fuga de várias cidades ali da Ucrânia, inclusive algumas cidades que já estavam sob ataque dos russos. E aí, portanto, eles conseguiram, por meio também dos clubes de futebol, se abrigar em hotéis, em bunkers no subsolo de hotéis na Ucrânia, até que conseguissem uma sinalização de como eles poderiam deixar o país e conseguir chegar à Polônia, pelo menos. E ali da Polônia haveria uma reavaliação de como retornar ao Brasil, o que acabou acontecendo com muitos deles. Esse grupo específico também estava em contato já com o Itamaraty, por meio dos canais das redes sociais e também por outros canais disponibilizados pelo Ministério das Relações Exteriores e, portanto, conseguiram agora que o avião fosse enviado à Polônia. Vale lembrar que o espaço aéreo da Ucrânia está fechado, então nenhum avião pousa por lá. A única alternativa que tem no momento é de utilizar esses países que fazem fronteira com a Ucrânia para que esses refugiados, as pessoas que conseguem deixar o país, consigam ir para esses países e aí sim embarquem em aviões e voltem aos países ou permaneçam como refugiados em países como a Romênia, a Polônia, que têm dado um suporte a mais de 2 milhões de refugiados, segundo a ONU, que já deixaram a Ucrânia em busca de locais mais seguros para viver até que a guerra cesse, que haja um cessar-fogo lá na Ucrânia. A gente tem o Uribe para comentar aqui a chegada dos brasileiros resgatados na Polônia, também ucranianos, latinos, pets, né, gatos, cachorros. Uribe, a gente viu ali que logo na chegada
das pessoas descendo ali da aeronave da Força Aérea Brasileira, Michele Bolsonaro logo recepcionou essas pessoas, né? Eu lembrei da apuração dele, que ele contava aqui no Live CNN do protagonismo que Michele Bolsonaro deveria ter agora nas últimas fotografias, justamente de olho também na campanha, mas lembrando que é grande papel já das primeiras damas, Sim. que a gente acompanha, né, como uma tradição os assuntos humanitários. Mas a gente lembra, né, Daniel e Marcela, que ela tem capitaneado todo esse processo um pouco mais. Ela sempre teve no governo essa participação na questão, por exemplo, das doenças graves em relação à deficiência, sobretudo porque ela faz a tradução de Libras. Mas a gente tem visto que Michele Bolsonaro nos últimos dias tem ganhado um protagonismo muito maior do que ganhou em todo o governo. O presidente Jair Bolsonaro, nas últimas semanas, fez pelo menos 5 eventos com a participação da primeira-dama. E é uma tentativa do governo federal de tentar suavizar a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Há uma avaliação, isso as pesquisas mostram, de que a rejeição do público feminino ao presidente Jair Bolsonaro é maior do que do público masculino. E pesquisas internas feitas pelo PL, partido ao qual o presidente Jair Bolsonaro se filiou, mostram que as mulheres têm um pouco de mais de resistência ao presidente Jair Bolsonaro, por 2 fatores que a gente já mostrou. Um deles, a alta inflação. Elas são, em sua maioria, chefes dos lares brasileiros, sentem mais no bolso. E o segundo ponto, em relação à vacinação de crianças, quando o presidente Jair Bolsonaro se posicionou contra, então, essas mulheres que têm um pouco mais de sensibilidade, porque são, em sua maioria, também quem criam dentro dos lares, então, os adolescentes e as crianças, elas sentiram um pouco mais. É toda uma estratégia política do presidente Jair Bolsonaro e do próprio Palácio do Planalto para tentar melhorar um pouco a imagem do presidente. A gente observa também que o presidente tem feito mais eventos com a presença de Flávia Arruda, ministra da Secretaria de Governo, e também da Maris Alves, ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, justamente para tentar mudar um pouco a imagem do presidente Jair Bolsonaro, que costuma ter uma adesão maior entre o eleitorado masculino, até pelas bandeiras do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, da legalização das armas, algumas posturas em relação ao aborto, e aí Michele Bolsonaro vem numa tentativa de melhorar a imagem eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. A gente viu que ela estava até com a bandeira do Brasil na mão, abraçou essas pessoas que desciam da aeronave, e a presença também de Luísa Mel, que é ativista dos direitos dos animais. Inclusive o Sidney Rezende, que é um dog lover reconhecido, nosso analista aqui da CNN Brasil, ele estava bastante preocupado se as pessoas iriam abandonar esses animais domésticos. São pessoas que passaram por trauma, são crianças que estavam em área de conflito. Nesse momento, os animais domésticos são muito importantes para tentar acalentar o coração delas e também tentar arrefecer os traumas vividos na guerra. O Matias Brotero, quando estava lá na divisa da Polônia com a Ucrânia, chegou a mostrar que muitos animais acabaram sendo abandonados nessa fuga da Ucrânia para a Polônia. Então, neste momento, os animais domésticos são importantes para a recuperação dessas famílias. Pois é, né, Uribe? Eu até ia citar essa questão que você falou do Matias Brotero, que mostrou esses animais abandonados. Ele fez uma reportagem mostrando também um abrigo criado para animais que ficaram para trás diante dessa guerra. A gente vê ali uma imagem, então, da primeira-dama pegando um cachorro. Ela já tinha, logo quando ela abraçou a primeira pessoa que desceu, também logo na sequência ela pegou um cachorrinho, abraçou. Eu quero até ouvir a opinião da Basília em relação a isso, porque essa era a ideia também, né? Claro que é o papel da primeira-dama, mas, Basília, essa era a ideia também, né? Suavizar a imagem do presidente Jair Bolsonaro com mais participação da primeira-dama. Esse apelo pela vinda também dos animais, junto com os brasileiros, bateu na porta de vários gabinetes aqui de Brasília, exemplo do ministro da Defesa, Braga Neto. Então, foi uma decisão em que teve um papel ativo, né, do Ministério da Defesa, junto com o Ministério da Agricultura, para flexibilizar essa autorização e a vinda dos animais. Olha só essa imagem do cachorro, né? Bom, isso passa a ideia de que ninguém ficou para trás. É até uma hashtag que o governo tem espalhado aí em suas redes sociais, né? Aliando vários públicos, né? Convenhamos. Públicos que inicialmente não se identificavam, não se identificam com o presidente Jair Bolsonaro. Ele que é mais ligado a pautas de segurança pública, de combate à corrupção, a pautas conservadoras. O presidente fez questão de utilizar este
este momento para mostrar o lado mais suave de Jair Bolsonaro, mais solidário do presidente da República, que está em franca campanha às eleições deste ano, né, numa possível reeleição à presidência da República. O sentimento dentro do Palácio do Planalto é pela reeleição, eles não trabalham com o plano B, então todas as ações, sejam de cautela ou de exibição do presidente Jair Bolsonaro, têm este objetivo político eleitoral. A vinda, então, dos animais acabou sendo flexibilizada depois que a operação de repatriação já havia sido autorizada, é anunciada pelo governo federal. Inicialmente viriam somente pessoas, mas como vocês muito bem detalharam e as imagens nos mostram isso, né? Dentro da aeronave vieram brasileiros, ucranianos, colombianos, argentinos e também os seus pets. Uma outra informação de momento é que pessoas chilenos e equatorianos que também se manifestaram para voltar ao Brasil não vieram neste voo da FAB, mas de voos comerciais. Esta é uma informação de momento do Ministério da Justiça. Então, além desses 68 adultos dessas diferentes nacionalidades, a gente tem aí brasileiros, ucranianos, colombianos e argentinos neste voo da FAB, também vieram para cá chilenos e equatorianos em voos comerciais. A gente ainda não tem um número de pessoas destas nacionalidades que agora estarão aqui em solo brasileiro. Todas elas, né, os não brasileiros, vêm na condição de visitantes. Muitos têm familiares aqui no Brasil e vão ter 90 dias para pedir residência aqui no Brasil, seja por uma questão de reunião familiar ou na condição de refugiados. O que vai acontecer? Qual o destino? Como vai se dar o destino final dessas pessoas que desembarcam agora em Brasília? Os voos comerciais irão levá-los às suas unidades da federação, né? O governo brasileiro fez reuniões nesta semana com empresários de companhias aéreas, né? O Brasil dispõe de poucas companhias aéreas, 3 são as principais e as que operam aqui no país. Todas elas estiveram aí na mesa de negociação com o governo brasileiro, numa intermediação da ABAR, que é a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, e se comprometeram a fazer esse transporte das pessoas que estão sendo resgatadas até a sua casa mesmo, né? Está todo mundo no Brasil, mas quais são os estados de origem? Essas pessoas vão ser levadas agora em voos comerciais para suas residências de fato. Não temos ainda, Adjuto e Marcela, o local, quais foram os estados escolhidos por essas pessoas, né? A gente ainda está apurando essa informação, mas já é sabido que o Paraná abriga a maior comunidade ucraniana aqui em solo brasileiro. São 400 mil pessoas, cerca de 400 mil pessoas, entre ucranianos e descendentes que lá vivem. Pois era exatamente sobre isso que eu estava pensando, né? O destino dessas pessoas, para onde que elas vão. Os brasileiros ainda, né, a maioria, se for pensar, tem familiares por aqui, mas ucranianos, pessoas de outros países aqui da América do Sul, para onde que vão essas pessoas? Para algum centro também de refugiados? Essa condição primeira aqui no Brasil é de visitante. Então, o mais urgente, né, e até uma ação humanitária, era retirar as pessoas daquele local de conflito. Então, estão todas aqui em solo brasileiro, apesar das nossas mazelas e dificuldades sociais, né, o abismo social que a gente sempre pontua aqui, em especial nas análises econômicas, aqui não tem guerra, né, pelo menos não a guerra bélica que a gente está assistindo no leste europeu. Outras guerras que a gente trava aqui em solo brasileiro. Essas pessoas estão vindo para cá para poder passarem um tempo com suas famílias e terão esse tempo, né, de 90 dias para, de fato, se destinar, né, se encaminhar a um posto da Polícia Federal e pedir a condição de refugiado ou para morar no Brasil num tipo de reunião familiar, se comprovarem que tem parentes aqui no país. Ou seja, elas estão vindo, mas no segundo momento, se elas quiserem, podem ir embora do Brasil também, né? Valeu, Basília. Tá aí, então, a primeira-dama com o vira-lata, aparentemente, esse, viu, Marcelo? Parece um vira-latinha lindo. Que são os melhores. Que são. Tá aí, ó, mais um cachorrinho entre os 8 cachorros e 2 gatos.